Pessoal, estamos gravando mais um vídeo aqui no meu canal Semeando a Verdade. Mais uma vez um estudo na série do livro de Atos dos Apóstolos. E pessoal, hoje nós vamos falar sobre o chamado de Paulo. Bom, chegamos à parte da história do apóstolo Paulo, na qual que ele se converteu ao cristianismo. E sendo assim, pessoal, antes de ele se tornar apóstolo, ele era perseguidor, ele perseguia as igrejas, perseguia os cristãos, manteve as pessoas encerrava as pessoas na prisão. E muita coisa, pessoal. O Saulo, antes de se tornar Paulo, ele perseguia muitas pessoas, além das pessoas boas, assim, que naquele tempo os sacerdotes e fariseus ameaçavam as pessoas a serem presas, ameaçadas, até mesmo martirizados, como um Estevão, por exemplo, que Saulo lançou a pedra sobre o Estevão e o Estevão acabou morto e levado pelo Espírito Santo para o céu. E essa história vai começar. A história começa que quando Saulo está no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, Saulo repara que é uma luz brilhante no meio do caminho. E sendo assim, uma luz brilhante, gente, pode causa muita cegueira nos olhos. Porque se você for ver um sol, quer dizer, sol também é uma luz brilhante, gente. Só luz, aí causa muitas aquelas vistas, você sabe como é. Bom, naquele tempo, quando o sol foi para caminho de Damasco, pediu autorização aos sacerdotes, pedindo para que fosse no caminho de Damasco. E sendo assim, vamos fazer examinando a escritura lá no capítulo 9. E vamos ler, só para resumir, para não dialogar muito esse vídeo. Sabe, pessoal, se eu fosse o apóstolo Paulo, se eu fosse Saulo, por exemplo, eu estaria fazendo o quê? Perseguindo, julgando as pessoas da igreja. Eu jamais faria isso assim. Bom, essa é a história que estou precisando mesmo de ler. Que ontem meu canal foi criticado por um dos irmãos daqueles canais hipócritas. Mas me chamando de semeando a mentira, semeando a discórdia. Mas Saulo, mesmo assim, ele pregou a verdade. Então vamos lá na Bíblia Sagrada e vamos resumir essa história. E que aqui vai dizer bem assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para a sinagoga, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente secou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é o Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, e ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-se pela mão, conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, disse o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando.
E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e põe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos mais tem feito aos teus santos de Jerusalém. E aqui tem poder os principais sacerdotes para pedir todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eles mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, pondo as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caiu dos olhos como que uma escama e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. E todos que ouviam Antônio diziam: Não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocavam este nome, e parece veio aqui para levar o texto aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Bom, pessoal, eu vou aqui resumir essa palavra. Essa vai ser a primeira parte que eu vou falar sobre Saulo de Tarso, que no próximo vídeo eu vou falar na segunda parte. A primeira eu vou falar sobre perseguição, o perseguidor da igreja cristã. E na segunda parte eu vou falar sobre perseguidor torna-se perseguido. A segunda parte de amanhã, no capítulo 9, tá? Pessoal, explicando sobre isso, pessoal, Saulo, ele era um homem na sinagoga naquele tempo, e ele era um homem que ficava perseguindo os cristãos naquele tempo, quando ele inspirava a ameaça de matar os apóstolos de Jesus. E teve muita gente, e tem muita coisa que Saulo estava matando os fiéis de Cristo da seita, mas na verdade, quando as pessoas são frequentadas uma denominação, é quando você vai para uma igreja evangélica, ou igreja batista, ou igreja Filadélfia, esse tipo de igreja de seita. Não. Quando você prefere falar em nome de Deus, às vezes você pode correr ser ameaçado por alguém antes de se converter a Cristo. Mas tempos depois, Saulo, quando ele foi para o caminho de Damasco, ele viu uma luz brilhante e disse assim: aí era o Senhor Jesus Cristo que estava no caminho de Damasco. E diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou assim surpreso, gente. Porque uma história tem a ver com aquele negócio quando você é chamado para ser servo de Deus. Às vezes você fica sem entender. O Saulo ficou sem entender com quem era a luz brilhante que estava falando. Mas só percebendo que, tratando que era a voz de alguém, era Cristo, gente. Cristo falava bem assim: por que Saulo perseguia Jesus? E Saulo falou: quem é o Senhor? Porque certo homem, ele não conhecia Jesus. E Jesus falou bem assim: Saulo, por que me persegue? Aí o Paulo fala assim, Saulo fala assim: e quem é o Senhor? Jesus fala bem assim: eu sou Jesus, aqui me persegue. Levante-se, vai para Damasco, lá você pregará boas novas em meu nome. Ou seja, Saulo foi escolhido para ser servo do Espírito Santo. Quando a luz se desapareceu, um dos homens que estavam ajudando Saulo a perseguir os cristãos, eles não viram nada, gente. Porque eles não viam nada, porque o Senhor Jesus Cristo, ele já estava no céu, gente. Estava na direita de Deus, como fala lá no capítulo 1. Quando Jesus foi para o céu, voltou para o céu, ele é Deus, gente. Ele é 100% Deus.
A Bíblia vai dizer que Saulo foi caminhado foi para Damasco, e lá ele ficou cego por 3 dias. E certo dia Deus levantou, o Espírito Santo levantou Ananias para curar a cegueira de Saulo de Tarso, um nome antigo. E a Bíblia vai dizer assim, que Ananias tinha receio de Saulo de Tarso. E sendo assim, Jesus Cristo insistiu que Ananias fosse até lá para converter Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso, quando ele estava orando para o Espírito Santo, pedir para Deus, Ananias foi lá e curou a cegueira de Saulo. E aí depois que quando quando Saulo voltou a enxergar, ele foi batizado, foi batizado no nome do Espírito Santo. E depois disso Saulo foi mudando. Aí foi pregar as boas novas de Damasco, mas em Damasco os judeus reconheceram que Saulo era o perseguidor da igreja cristã. E da igreja cristã, gente, eles perceberam que Saulo matava muitos cristãos. E sendo assim, eles tinham receios com Saulo de Tarso. Então, pessoal, eu vou terminar essa parte desse vídeo aqui. Não vou dialogar muito esse vídeo, porque o YouTube vai vai querer que eu corte as partes do vídeo e encurtar. Mas amanhã eu vou falar a segunda parte, o que Saulo fez, o que os sacerdotes queriam fazer com Saulo de Tarso quando ele se converteu a Cristo. Você sabe como é, né? Então, pessoal, vamos terminar essa primeira parte desse vídeo aqui, gente. Que amanhã vai ser a segunda tarde no mesmo capítulo no capítulo 9. Então, pessoal, vamos terminar por aqui, gente. Até a próxima. Valeu e fui.